tudo bom? Hoje eu tô aqui pra falar do 6º episódio da série The Last of Us do HBO Max. De antemão eu já peço perdão se você estiver ouvindo um barulho, porque tá tendo obra aqui em cima. Mas, nesse 6º episódio, finalmente encontramos o Tommy. Se você não tá acompanhando, eu vou deixar aqui no card a playlist com todos os vídeos que eu já falei de cada episódio. Então não esquece de curtir esse vídeo e seguir o canal. Mas esse episódio, ele tem um ar de faroeste. Sabe aqueles filmes americanos, antigos? Ele tem um pouco desse ar. Por quê? O Joel e a Ellie continuam aí na sua procura e terminam achando o Tommy. Existiam algumas divergências, algumas mudanças dos games para a série, tá? Não vou comentar muito elas por aqui, não tenho propriedade para isso, porque eu não joguei, eu sei que existem. Mas, em geral, é basicamente a mesma coisa. Eles acham o Tommy. Tem essa gangue aí, aparentemente, né? Que eles estão ali pela floresta, passam dias e dias e tal. E eles estão se conectando. E eles encontram uma cabaninha com os senhores. Eles falam, não vai pra lá, não vai pra aquele lado do rio. E é pra lá que eles vão, obviamente. E aí, na verdade, existe uma cidade. Gente, se você assistiu The Walking Dead, é muito feito, tipo, a cidadezinha do governador, sabe? É essa vibe aí. E lá tá tudo bem, eles têm até a árvore de Natal. O que me faz pensar que o Tommy é um grandíssimo babaca. Porque, cara, ele não podia ter mandado uma mensagem pro irmão dizendo, tô vivo, tô bem, não me procura. Alguma coisa assim, sabe? Conhecendo o Joe, caso a Tess não tivesse morrido, ele não ia atrás do Tommy, provavelmente. Ele ia continuar ali no canto dele, na zona de conforto. Ele só queria saber se o Tommy estava vivo e que estava bem. Mas descobrimos que o Tommy tá vivo, tá bem e vai ser pai. Então, tudo isso, tudo junto, misturado. Conhecemos a esposa dele, que achei ela bem legal, apesar dela ter aparecido pouco, né? Por pouco tempo. Ela se conectou bem com ela ali, eu achei. E a Ellie fica sabendo que o Joel tinha uma filha. Até então ele não fala da Sarah. E ela fica sabendo aí da existência da Sarah, que a Sarah morreu e tal. E assim, é um episódio mais paradão, entre aspas, mas eu não diria que é um episódio filler. Eu continuo com a ideia de que nenhum episódio até o momento me fez sentir como se fosse filler. Nenhum episódio me deu essa ideia de filler, tá? Eu sinto que todos são importantes, principalmente para desenvolvimento de personagem. Gente, eu bato muito nessa tecla aqui, mas a série nada mais é do que desenvolvimento de personagem. Toda e qualquer série, principalmente quando você tá falando de série da HBO, que são, querendo ou não, séries mais dramáticas, séries mais, sei lá, que tem uma reviravolta maior. Por exemplo, qual que foi o grande problema de Game of Thrones? E agora vai ter spoilers da última temporada, tá? Caso você não tenha visto, pula aí. Uns, sei lá, 30 segundos. Qual que foi o problema? A gente não teve desenvolvimento de personagem da Daenerys pra ela sair do ponto que ela estava no início até o ponto em que ela destrói Porto Real. A gente não tem desenvolvimento de personagem pra isso. Então, é importante. O caminho é importante. Não é só de onde eu venho para onde eu vou. Não, a jornada é importante. E essa série tá sabendo trabalhar isso muito bem. E aí, óbvio que quando o Joel descobre que o Tommy tá lá, tá bem, tá construindo casa, decorando a árvore de Natal, ele fica irado. Ele fica super chateado e, né, treta de família, com razão. Mas eu acho que os diálogos mais importantes, um dos diálogos mais importantes é entre o Joel e a Ellie. Quando a Ellie vai atrás dele, porque, como eu falei, tem algumas diferenças dos games, a Ellie escuta e a Ellie escuta o Joel pedindo para o Tommy levá-la, porque o Joel já tá mais velho, tá ficando mais fraco. E aí ele vai falar com ela e tem esse diálogo icônico. A diferença é que nos games a Ellie foge. E aqui não, aqui ela vai de boinha e fica esperando o Tommy ir buscá-la. Mas o diálogo entre os dois
E aí eu preciso comparar com uma série que acabou de estrear, que inclusive eu já vou aparecer falando dela aqui, que é a de Mandalorian. Porque a gente tem o Pedro Pascal, os dois são o Pedro Pascal, e em Mandalorian, o Mando, ele tem uma relação com o Grogu que é completamente diferente da relação que o Joel tem com a Ellie. E eu acho muito legal que o Pedro Pascal, ele consegue te trazer isso. E em Mandalorian, com o plus de que ele não tem expressões faciais, porque ele tá sempre de capacete. Então, assim, vejam só, são o mesmo ator, são dois personagens do mesmo ator, que ambos têm essa questão de paternidade, de pai e filho, e completamente diferente, né? Porque aquela fala do Joe, eu não sou seu pai, certamente você não é minha filha, não sei como é que ficou a tradução, mas acho que foi algo assim, é bem pesada. Até porque a gente sabe o quanto que a Ellie o considera, o quanto que ela gosta dele, o quanto que realmente ela tem como pai. Lembrando que a gente não tem muito do passado da Ellie. Então, cara, a gente não sabe que tipo de figura paterna que ela teve. Provavelmente, isso eu tô falando da série, tá? Então, provavelmente, o Joe vai ser, assim, a maior figura paterna que ela já teve na vida. Então, imagina que baque, não é? E aí, brigam, resolvem, vão juntos. E aí chegam na universidade em que os danados dos vagalumes deveriam estar. Porém, não estão. Eles levantaram acampamento, picaram a mula e foram embora. E agora eles estão aparentemente em Salt Lake City. Foram pra Salt Lake City porque lá tem... Eu gostei de como ficou essa cena, porque eles não ficam perguntando muito, só chega lá, tá um mapa, tem um ponto, tipo, vamos pra cá, pontos positivos, mais equipamentos, mais espaço, não sei o que, pronto, a série já te deu tudo, não precisa ficar explicando nem perguntando, achei interessante, meio autoexplicativo. E daí, eles são atacados por uma gangue, e o Joel é gravemente ferido, e esse é o final do 6º episódio. Bom, vamos ter que esperar o 7º episódio para saber o que vai acontecer. Mas, em geral, esse foi um episódio muito bom. Um pouco mais parado. Mas, como eu comentei, de forma alguma isso torna ele filler. Mas eu fico por aqui. Eu quero que você comente o que você tá achando dessa série. Um beijo e até a próxima.